Só se levanta para ensinar aquele que sentou para aprender, por Chica Reis. Só se levanta para ensinar aquele que sentou para aprender, Provérbio Iorubá. Porque tudo tem um começo. Dizer de meu exercício de narração de histórias é dizer de um começo, do meu começo. Meu? Somos sacos de histórias, já dizia Odigele Mamadou Kouyaté. Nos preenchemos e somos preenchidos pelo girar da vida, pelas palavras que chegam aos nossos ouvidos, pelo que nossos olhos viram e veem, mas também pelo que os olhos da memória veem, pelos olhos das memórias dos corpos. Os corpos da ancestralidade trazem a visão do passado, que se torna presente em minhas memórias. Memórias atravessadas por passados recentes, atravessada por passados remotos. Estas memórias dizem de homens e mulheres que fizeram a travessia da Calunga, atravessaram o mar, o ódio, as dores, a subalternização, atravessaram correntes, atravessaram olhares em que seus corpos eram invisibilizados e objetificados. Assim, atravessaram e foram atravessados, mas romperam, porque existe uma outra história que precisa ser contada. De mim. Um dia dei por mim na busca dessa história, buscar essa história outra, me fez entender que para estar nesse mundo, neste tempo, eu precisava retornar. Para caminhar para os novos tempos, eu precisava retornar. Estar nessa roda de narração de histórias levou muito tempo. Um dia me pediram para contar uma história. Eu, atriz, mulher vinda das artes cênicas. Por que vocês do teatro têm uma facilidade de falar em público? Então, conta uma história. Eu aceitei. Fui lá e contei uma história. Porque eu era do teatro, né? Só que depois aquilo tudo me incomodou. Sim, eu tinha uma presença cênica, mas não era o teatro como entendemos o que eu estava fazendo ali. Era contar uma história. Eu quis contar mais histórias e contei para meus alunos, crianças e adultos, idosos. Quis contar mais ainda. Contei para amigos, meu filho, meus amores. Fui assim aprendendo, inicialmente com a escuta deles. Contar, narrar histórias é um dos encontros mais significativos que tive em minha vida. É impossível não estabelecer a roda, a coletividade e a comunidade nesse momento. Eu narro uma história enquanto diversos corpos a narram ao mesmo tempo em suas mentes e seus corpos, criando um mundo interior tão particular, mas a partir de uma mesma história. Para além do que narro, as pessoas, e não importa a idade, estão se conectando em seu íntimo, com seus universos paralelos. Então, partilhamos como partilhamos um alimento, todos ali reunidos, vivenciamos a história. Ela, a história, não pertence a ninguém, mas ela movimenta internamente a todos. E fui, cada vez mais, contando histórias. Mas há uma história que se colocava sempre à minha frente, a minha história. Entender quem é esta mulher que se coloca na roda para dialogar com os vários presentes, para construir mundos, para protagonizar momentos que são de outra ordem. Então, que história saber? Qual contar? Aprendi a olhar para mim e me vi carregada de tantas histórias, de tantas mulheres que me habitavam e habitam, de tantas terras que vivi de épocas diferentes. Histórias de corpos que me amaram e se deitaram comigo. História de um corpo que se gestou no meu corpo. Então, estávamos eu e as histórias, frente a frente, diante de uma encruzilhada atemporal. E ali, na encruzilhada, estavam todos aqueles e aquelas responsáveis pela minha existência e presença nesta época. Eu sou o sonho e a esperança daqueles que foram escravizados. Esta frase da poesia de Maya Angelou me arrebatou profundamente. Foi como um divisor de águas. Eu estou aqui porque homens e mulheres, diante de dor tamanha, diante da bestialidade tamanha, sonharam
que seus descendentes viveriam livres. Poderiam não ser caçados, aviltados, estuprados. Eu sou a esperança deles. Eu devo honrar este lugar que ocupo. Eu devo respeitar a luta dos meus antepassados, para que meus descendentes sejam cada vez mais livres e fortes. Mesmo que eu diga que sou livre, não posso deixar de me conectar com a situação da nossa sociedade. Somos um país racializado, um país que ainda assim persegue nossos jovens negros, um país que mata nossas crianças negras à bala, um país que pratica há séculos genocídio negro e indígena. País este que sabe muito bem que olhar dispensa as mulheres negras. Digo da mulher negra, pois sei a que olhar me refiro. O mesmo que invade, castra, estupra, humilha a todas nós, mulheres negras. Somos nós, mulheres negras, atravessadas pelo olhar cis, hétero, patriarcal, normativo, todos os dias de nossa existência. A nós, a história oficial reservou o silenciamento de nossas vozes, a vulgarização de nossos corpos, o preconceito de nossas práticas sagradas. Mas quem cuidou dos filhos do senhorzinho? Quem amamentou os filhos deste? Quem limpou a casa da mulher que foi para a rua gritar sua luta feminista? Quem contou histórias para Luiz da Câmara Cascudo, para Guimarães Rosa, para José Lins do Rego? Foi através das histórias contadas aos filhos do Senhor, das cantigas de ninar, que Mãe Preta resistiu e lutou. A cada dia, ela foi acrescentando um ritmo e uma palavra à língua oficial. Foi através das histórias e do cafuné. Foi através das rezas e dos chás, das benzeções que muita criança branca ou preta foi sobrevivendo. Foi através da palavra de uma mulher. Eu, mulher preta, nesta roda de histórias, o que cabe a mim? De nós. Nós temos histórias, nós temos quilombagem, nós temos sagrados imemoriais. Eu entendi que só olhando para o passado posso caminhar no presente, em direção ao futuro. Sim, esses tempos andam juntos. É sankofa. Contar, narrar histórias se faz de uma forma em mim que trago a fala dos meus. Histórias não são inocentes. Por trás de cada história contada, narrada, existe uma ética, existe uma ideologia, algo que nos diz de como nos colocarmos neste mundo. O que você quer dizer quando conta uma história? Temos uma responsabilidade muito grande com a palavra que trazemos. Amadou Ampatebá já dizia isto sobre a palavra. Lá onde não existe a escrita, o homem está ligado à palavra que profere. Está comprometido por ela. Ele é a palavra, e a palavra encerra um testemunho daquilo que ele é. A própria coesão da sociedade repousa no valor e no respeito pela palavra. A palavra é responsável pela coesão da comunidade, de grande importância e de grande poder. Sim, a palavra pode criar, alimentar, construir, mas a palavra também pode destruir, enganar, matar. Esta sabedoria vem do Senhor da comunicação, Laroye Exu. Então, nós temos uma responsabilidade imensa com as histórias que trazemos para a roda. E foi preciso voltar, parar, alimentar-me e vir novamente à roda de histórias. A ancestralidade para mim é como um cordão umbilical que me liga aos meus antepassados. Este cordão me atravessa e me conecta nos tempos. Muitos contaram de nós, muitos disseram de nós, muitos estudaram sobre nós. Nós hoje não mais somos silenciados, nós somos sujeitos históricos, somos protagonistas de nossas histórias. Das mulheres, eu conto histórias, eu narro histórias e cada vez mais me aprofundo em minhas raízes. Bebo e me alimento das histórias negras, das histórias de minha família, das histórias de mestres e mestras da tradição. No caminho das histórias, muito a vida me trouxe. A oralidade é esse cordão, esse fio condutor de nossos saberes, de nossas rezas,
da ciência, de nossa existência e é a nossa reafirmação neste mundo, nossa resistência. Sou sambadeira e me lembro de cada viagem que fiz ao recôncavo baiano para aprender o samba de roda. Sim, ouvi cantos, vi muito rodar das saias, o tilintar do prato e da faca e ouvi histórias ao lado das mais velhas, em silêncio e com reverência perante aquela que me contava as histórias. Ouvia e me tornava parte daquelas histórias. Histórias de caboclos, histórias dos encantados, da luta dessas mulheres para criarem suas famílias, histórias da alegria do samba de roda. Ouvi histórias no reinado, entre uma reza, um toque, como filha de um ilê, casa de tradição religiosa de matriz africana. Ouvi histórias, aprendo através das histórias. Muitas histórias me fizeram rir, outras me fizeram chorar, tantas outras me abriram portas que nem imaginava existirem em mim, lugares outros. Conto histórias de mulheres negras. Encruzilhada de Mulheres foi uma contação que criei em parceria com o músico Marcos Mateus. Essa narração trazia histórias para adultos centradas em mulheres negras. Os textos e contos adaptados traziam as narrativas de 5 mulheres que, diante de um determinado momento chave em suas vidas, mudam radicalmente o caminho que têm à sua frente. São mulheres que, diante da dor, da traição, da proibição, escolhem e decidem, de maneira totalmente radical, o rumo de sua vida, quebrando padrões pré-estabelecidos do que é ser mulher, do que é ser mulher negra. O que interessa e o que fascina são as histórias que quebram o silêncio em relação à mulher negra. Um silêncio secular, um passado negado a nós, mulheres negras, pela total ausência de referência na história oficial. E muitas existiram. Mas os itãs, os contos da mitologia dos orixás e as lendas afro-brasileiras nos cercam de exemplos femininos, e também os contos contemporâneos, sendo referências de luta e coragem para nós. Através destes, temos uma voz que percorre o tempo, apresentando-nos de forma poética e metafórica a vida dessas mulheres e a maneira de sempre se reinventarem, se colocarem no mundo. Trazer cada vez mais essas histórias, com seu poder de cura, poder de reflexão, de poesia e força de mudança a outras mulheres, é uma das propostas desta contação de histórias. Esse momento da encruzilhada de mulheres é de uma força tamanha que várias mulheres que ouviam e se conectavam com as histórias e vinham, após a apresentação, falar de suas vidas. Eu saía muito esgotada. Com o tempo entendi que essas histórias dizem de mim também. A partir deste espetáculo, passei a ouvir cada vez mais mulheres. As vidas comuns e cotidianas são tão transformadoras. Uma história que sempre me acompanhou foi a história de minha avó paterna, Dona Ana. Essa história muito me emociona, diz de minha ancestralidade, de minha afetividade. E com o devido respeito e maior carinho, dividi a história de minha avó nessa roda de histórias. Isso me fez sentir viva. Conto histórias com mulheres negras. Numa das encruzilhadas da vida, 2 mulheres, matripotências, atravessaram a encruzilhada comigo. Juntas, formamos o coletivo Iabás. Em nossas contações, reverenciamos os Obirinxá. E nesse nosso caminhar, fomos nos conhecendo, nos misturando, bebendo bons vinhos e entre viagens fomos descobrindo nosso jeito de contar histórias afrocentradas. Gestamos o Embondeiro de Histórias, um encontro negro de contadores de histórias que afirma o protagonismo de pessoas negras na contação de histórias, o protagonismo das histórias pretas. Busco cada vez mais ouvir as mulheres negras, as mulheres comuns e suas histórias, algumas vezes acompanhadas de um café, chá ou só mesmo o prazer de ouvi-las. Lembro-me de Dona Cadu, mestra de samba de roda, contando-me sua história, numa vila de pescadores à beira do rio Paraguaçu.
Lembro-me de minha avó, já idosa, deitada na cama, falando-me da bratuletas que vem depois que chove. Eu sou um ser de histórias, eu sou uma mulher de histórias. Uma pausa. Aqui, neste momento, parei a escrita. Fui até a cozinha fazer um café. Uma tarde nublada, fui tomar um café com leite e nesse momento de coar o café, colocar o leite, me veio uma pequena história. Vou partilhar. Quando era criança, todos os dias, depois do almoço, a gente não podia fazer nada. O negócio era ficar quieto, fazendo a digestão. Nesse tempo, eu, minha irmã e minha mãe sentávamos no quintal debaixo de um pé de romã. Às vezes, eu e minha mãe apenas. Duas coisas fazíamos. Tinha dia em que ouvimos rádio, a Rádio Itatiaia, o programa da Glória Lopes. O programa só trazia notícia de assalto, mortes, traição, notícia de porta de delegacia. Não deixa de ser história. Mas havia dias em que ela, minha mãe, nos contava histórias. Ela sempre abria a sessão de histórias, trazendo a figura do tio José. Ele era o tio da minha mãe, meu tio-avô. Ela contava histórias que aprendeu com ele. Ele, em Tamarandiba, no interior de Minas, numa época que nem tinha luz. Ele contava histórias para as pessoas, as crianças, os velhos, os adultos, os jovens. Ele era um contador de histórias. Desde de contar a luz do lampião na beira do fogão, na beira da fogueira, a luz da lua, contar histórias na lida após o trabalho. Eu parti para o mundo contando histórias, e essa lembrança eu havia esquecido. Esqueci de minha mãe falando, vou contar uma história que tio José contou. Lembrei-me desse pedaço de história há um tempo. Vi tio José 2 vezes na minha infância. Eu tomei um susto quando lembrei. Em conversa com minha mãe, eu falando das contações de história e ela só responde, que nem tio José. Mais uma portal se abriu em mim. A voz do mais velho vem, e é a partir dos mais velhos que eu escuto as histórias. Dos mais velhos. Senioridade é um valor ancestral, oriundo dos povos africanos, e nós, na diáspora, nos colocamos em xeque com essa realidade. O mais velho e a mais velha são fontes de conhecimento, saberes, são pessoas que deveríamos respeitar, reverenciar. O mais velho não é algo para ser descartado, algo demente, débil. Aprendemos e vivenciamos esse princípio dentro das tradições de matriz africana, mas temos que estendê-lo para o nosso cotidiano. Tio José, que se tornava presente através das histórias que minha mãe contava, eu o vi. Um homem velho, camisa de cachá, xadrez no hospital, o vi assim, pela última vez. Quando olho para o meu caminhar, neste encontro com as histórias, encontro sempre um mais velho, uma mais velha. O valor ancestral se inaugura a cada caminho que escolho nas encruzilhadas. Este caminho também é um caminho de gratidão, agradecer pelas bênçãos. E nesse pensar criei dos antigos, uma apresentação de narração de histórias que traz a memória de pretos e pretas velhas, encantados da Umbanda, a voz que nos ligam a valores afrodiaspóricos, como a senioridade, e que nos levam a um lugar de afetividades, carinhos e cuidado. São um ponto de referência para aqueles que os procuram, dispostos a ouvir suas palavras de aconselhamento e cura. São histórias que foram ouvidas de bocas murchas a ouvidos novos. Esta narração de histórias estava acompanhada pelo percussionista e cantor Edgar Siqueira. Eu conto histórias, e não há como separar o que expus do meu fazer dentro do universo da narração de histórias. Este corpo carrega estas minhas vivências deste tempo de agora, mas no meu DNA e na espiritualidade carrego as histórias de outros e outras e minha relação com o sagrado e as histórias. Assim me coloco neste tempo presente, atravessado de passado e futuro. Assé. Pessoas que citei: Edgar Siqueira, Digar, mineiro natural de Belo Horizonte, é assistente social e músico.
Compositor, educador musical, baterista e percussionista, sempre foi autodidata nos estudos musicais, tendo iniciado sua vida musical bem cedo, aos 5 anos de idade, quando acompanhava seu pai e tios em rodas de samba na capital mineira. Atualmente, integra vários projetos que perpassam por diversos estilos, que variam do choro ao rap. Marcos Mateus, percussionista, músico, compositor, diretor de cinema, ator, integrante do coletivo Encruzilhar. Madu Costa, sou uma mulher destemida, observadora, que gosta de narrar histórias como quem gosta de servir banquetes, sem a pretensão de agradar a todos, mas sempre com os melhores temperos. Professora, contadora de histórias, escritora, cantora. Magna Oliveira, sou filha de José Pedro e Efigênia, contadora de histórias, comunicadora, mulher apaixonada pelas histórias afro-brasileiras e africanas. Sou um legado importante que me firma e me orienta, que acolhe, porque são histórias de afetuoso ensinamento. Sou muito feliz de ser contadora de histórias e muito feliz de pluralizar essas histórias por aqui e por onde seja. Mamadou Koyate, Djele, do banto Cunhatê e de Djele Kouyaté, mestre na arte de falar. Suas palavras foram retiradas do livro Sunjata, ou A Epopeia Mandinga. Maya Angelou, mulher negra, escritora, poetisa, cantora, ativista negra. Amadou Hampâté-Bâ, escritor, pesquisador, mestre da tradição oral africana, nascido no Mali. Dona Cadu, moradora da Vila de Pescadores Coqueiros, sambadeira, ceramista, doutora honoris causa em tradição do samba de roda. Donana, minha avó, Ana Rosa de Jesus. Minha mãe, Maria das Dores Oliveira dos Reis. Tio José, meu tio avô materno. Palavras. Calunga, palavra originada do quimbundo, significa mar, mas também pode ser usada para transmitir a ideia de imensidão e grandeza. Sankofa, símbolo andikra, originado de um provérbio do povo Akan. Não é tabu voltar atrás e buscar o que esqueceu. Pode ser representado por um passo mítico que voa para a frente, tendo a cabeça voltada para trás e carregando no seu bico um ovo, o futuro. Laroye, saudação para o orixá Exu, palavra iorubá. Ilê, casa de candomblé ou terreiro de candomblé, palavra iorubá. Embondeiro, nome de uma árvore em Angola, conhecida aqui no Brasil como baobá. Dos antigos, a forma como meu pai se referia aos mais velhos, aos que vieram antes dele.